Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, segundona chegando, espero que você esteja aí bem conectado para que possamos fazer aqui uma live bem participativa. Gostaria muito da sua participação, lembrando que esse canal é direcionado para você, profissional da saúde, da enfermagem, que realmente se interessa aqui pela atualização, pelas práticas seguras durante a sua assistência. Lembrando que você sai com aquele basicão do curso, porém precisa lapidar e muito o seu conhecimento. E você também que já está aí no mercado de trabalho, já atua, principalmente se trabalha muito tempo e não tem oportunidade de lapidar aí o seu conhecimento, de atualizar-se, esse é o momento. E o profissional que já tem um tempinho aí que não está atuando, fez o curso, mas preferiu aí esperar um momento para ingressar no mercado de trabalho, também é para você. Lembrando que esses temas, eles são escolhidos justamente baseado, na verdade, nas dificuldades que o mercado de trabalho vem com certeza aí levantando através de pesquisa, através do próprio mercado, que está escasso. O que o profissional da enfermagem está deixando a desejar. Eu falo por mim, sou recrutadora, mas também tem essa pesquisa aí de campo, tem aí os números baseados em erros que são cada vez mais frequentes. Então, quando eu trago aqui um tema como esse, o diferencial que o profissional técnico de enfermagem precisa ter para ser valorizado e não sabe. Quando eu falo isso, é porque ele não sabe mesmo. Ele não sabe que diferencial, o que o mercado de trabalho está precisando no momento. Hoje, o mercado, ele não está mais naquela coisa, aquela prática, aquele que precisa posicionar o acesso, aquele precisa, mas precisa como base o conteúdo, o conhecimento técnico. E você que está aqui me ouvindo hoje, o que você tem de conhecimento técnico que contribui efetivamente para que você seja valorizado? Quando eu digo valorizado, isso quer dizer que se você já atua, está na empresa, vamos lá, há mais de 2 anos, e não tem nenhuma movimentação para que você consiga entrar no setor que você almeja, ou até ser indicado, dependendo do plano de carreira que tem a sua unidade, é porque você não está se movimentando. E é isso que o mercado de trabalho não quer. Ele quer um profissional que se movimente. Mas eu sou técnico de enfermagem, eu vou morrer sendo técnico de enfermagem. Você quer ser mais um ou você quer ser o diferencial? Você quer ser o profissional valorizado? A enfermagem cada vez mais pede um profissional diferenciado, sim. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui. Sabe quando as pessoas começam a sair da zona de conforto? E eu já vivenciei isso. E os colegas que também passaram por isso, estão aqui hoje presentes, sabem muito bem do que eu estou falando. Quando a organização muda todo o seu gerenciamento, ou seja, o dono da empresa vendeu aquele hospital, o dono da empresa vendeu aquele ambulatório, vendeu aquela clínica. Aí começa. E agora? Será que a gente vai ser demitido? A empresa saiu, da empresa fulana de tal, agora será outra empresa, e agora? É nesse momento
que você que está aí do outro lado, já deve ter vivenciado isso, ainda mais se você ter mais de 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma organização, começa a se preocupar. E agora? O que esses novos donos vão inventar? Será que vai demitir todo mundo? Eu vou dizer uma coisa. Eu passei por isso, nem criei rugas. Sabe por quê? Porque eu sabia o que eu era. Eu sabia o que eu tinha aqui, ó, de conhecimento. E na oportunidade que teve essa fase, do novo gerente, do novo dono da empresa, conhecer as pessoas que estavam lá, nesse momento valeu a pena tudo que eu estudei. E eu sou grata de verdade. Só os fortes sobrevivem. Essa frase, e realmente. Porque eu sou melhor que os outros? Não. Já tive a dificuldade que você teve. Sair cedo, chegar tarde. Mas eu sempre me preocupei com o conhecimento técnico. Eu não sabia de todas as áreas. É impossível um profissional saber de todas as áreas com perfeição. Geralmente você acaba seguindo aquela área que você é expert, é especialista, domina. Mas tem que saber bem feito. Já que você domina, você é o expert, você é o dono daquele processo. Mas tem profissionais que não se preocupam com isso. Ah, eu tô aqui nesse setor há 15 anos. Não me tire aqui, hein? Não quero rodiziar, não quero nem saber. Se tiver que sair daqui, aprender outra coisa, pego minha bolsinha e vou embora. Eu já ouvi muito isso. Isso dói. Por que que dói? Porque os profissionais não estão, infelizmente, não é a maioria, mas uma grande parte, eu vou colocar aí, uns 60% quer e os 40% que não quer ser a diferença. E esse 40% é que vai ser aquele que vai se preocupar, a empresa mudou, a empresa quer o quê? Ele quer profissionais que saibam o que estão fazendo, que andam lado a lado no processo. Ele não quer uma empresa que daqui a pouco está lá nas páginas, qualquer mídia, dizendo que um erro de medicação aconteceu, o paciente foi ao óbito. Essa preocupação você vai precisar ter, e muita. Porque hoje o mercado de trabalho, você entra, então na sorte, mas só sustenta realmente quem procura ser o diferencial. E esse tema de ser o diferencial, a ser valorizado, é o que pega. Porque se você não sabe nem o que você tem de deficiência, como que você vai procurar? A gente não consegue procurar algo que não conheça. Então, você precisa realmente saber as suas deficiências. Sair da zona de conforto, achar que escola é só para quem é recém-formado. Muito pelo contrário, eu vou te dar uma notícia aqui que talvez você nem consiga dormir. A área de enfermagem é constante conhecimento. Se você não gosta de estudar, você está na profissão errada. Não é só técnica, puramente prática. Você precisa ter o conhecimento, porque para executar a prática você precisa ter o conhecimento. E hoje vamos falar aqui algo simples, porém difícil no dia a dia, que é a comunicação. Isso que estamos fazendo aqui agora é uma comunicação. Comunicação verbal, direta. E se há falhas na comunicação, eu posso ter um problema sério lá na ponta com o meu paciente. Basta ter algum tipo de ruído, já vai tudo por água abaixo.
E quando eu trago esse tema sobre comunicação, é algo que faz a diferença. Veja bem, um profissional, seja recém-formado, seja um profissional que está agora participando de um processo seletivo, tudo começa com a comunicação. Esse tema é muito importante, principalmente que ele é uma das metas internacionais de segurança, a meta 2. E isso é trabalhado a todo momento nas organizações. Então, se você tem algum problema de comunicação, algo que você precisa sim correr atrás, lapidar, esse é o momento. Quando você está diante de uma organização, numa unidade de saúde, ali, de frente para o seu paciente, ou para aquele processo específico, a sua comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva, completa, sem ruídos, para que todos consigam compreender. Ah, mas o que isso tem a ver lá? Vamos lá, uma enfermaria que eu trabalho, tudo a ver. Porque se você não passar o seu plantão de forma clara, objetiva, sem ruídos, seu paciente vai sofrer a consequência. Eu quero aqui, quem estiver presente, assistindo aqui no ao vivo, eu gostaria que colocasse aqui para mim, se você já teve algum problema de comunicação, só coloca sim ou não. Não precisa nem explicar muita coisa. E eu vou contar uma historinha bem triste aqui, sobre falha de comunicação e o que causou, o que gerou aí para o paciente. Então, primeira etapa, você se comunicar de forma clara, objetiva, utilizando as ferramentas de comunicação da sua instituição. Ai, professora, mas o que significa isso? É algo muito difícil. Que ferramentas são essas? Existem várias ferramentas. Se você tiver a grande sorte de trabalhar numa unidade que promove capacitação intensa, traz os processos de trabalho, faz ali com o profissional, ele participa ativamente, então aproveite. Caso contrário, eu sinto lhe informar que você precisa procurar esse conhecimento. Não vai cair do céu. Mesmo porque, por vezes, os profissionais, durante a sua jornada, não conseguem participar, infelizmente, de capacitações. Uma é porque se ficar depois do horário, tem outro trabalho, tem outro serviço. Outra, se sair do turno de trabalho lá no local, vai pegar fogo. Isso também vale para as lideranças, que precisam organizar as suas equipes para participar de capacitação, que por vezes não acontece pela falta de comunicação. E se você que está aí do outro lado é uma liderança, é um profissional, entende perfeitamente o que eu estou falando aqui. Nada que a instituição faça vai à frente se não houver esse processo bem lapidado, bem definido. Ah, mas me dá um exemplo, que eu preciso de um exemplo para ser mais claro. Vamos lá, bem clássico. O RH deu um prazo para assinatura do contrato. Se não tiver assinatura desse contrato, não terá lá a efetivação do quadro de colaboradores. Você não leu esse comunicado, estava exposto lá nos quadros de comunicação da sua unidade, ou o seu líder direto
não lhe comunicou, não te avisou, você estava de férias ou estava de folga, aquele era o último dia. Olha só o transtorno que vai causar. E por aí vai, uma carteirinha de vacinação, ou exame periódico. É um aviso institucional. Porém, você não se atentou ao quadro de comunicação. E a sua unidade, ele tem um quadro de gestão, de comunicação com os colaboradores, espalhados, ou no ponto, ou no local que é o descanso. Mas você, tá nem aí, nem olha. Às vezes, não é porque não foi comunicado e não estava no quadro, é porque você não se interessou. E você perdeu a oportunidade. Outro exemplo clássico. Isso eu já vi muito acontecendo. Processo seletivo interno para uma promoção. O edital ali, no quadro, há tempos. Passou o período. Aí teve uma reclamação lá no recurso humano. Porque ninguém sabia. Mas tinha lá no quadro de avisos. Ficou lá mais de uma semana, no elevador, enfim. Mas o profissional não se atentou. Ele preferiu reclamar. E aí, já foi tarde demais, porque ele não participou do processo. Você que está aí do outro lado, que já atua, você conhece esse quadro de avisos? Você passa olhando? Você verifica as informações da instituição? Você precisa estar atento a isso. Mas não para por aí. Isso eu estou falando aqui de uma comunicação institucional. Agora eu vou para o processo relacionado ao paciente. Vou falar aqui hoje 3 etapas. Uma delas já acabei de falar. Uma comunicação visual, por escrito, institucional. Tranquilo. Acontece muito. Deveria? Não. Não deveria. Porque a comunicação é uma das ferramentas mais importantes dentro de uma organização. Segunda etapa, passagem de plantão. Mas isso daí ocorre direto, falha na passagem de plantão, mas não é para ocorrer uma falha na passagem de plantão. É um dos processos mais importantes de uma assistência. Você passou 12 horas com o seu paciente, ou 6 horas, ou uma jornada de 8 horas, enfim. Porém, você esqueceu de uma informação muito importante na passagem de plantão. Eu vou citar aqui 2 exemplos, que eu trago exemplos assim que aconteceram, reais. Veja bem, esse canal trabalha com bagagem. Esse canal aqui trabalha com bagagem. Eu tenho mais de 25 anos de trajetória profissional. Além da parte teórica, tenho aqui as histórias que são reais. Porque já vivenciei, já presenciei. E eu trago para que você não cometa. Paciente que foi orientado o jejum. Quem já não passou por isso? Tinha exame lá na madrugada, meia-noite, 2 horas da manhã, enfim. Tem locais que a rotina é essa para os pacientes internados. Não passaram para o colega. O médico, por sua vez, prescreveu o jejum verbalmente, não prescreveu, né? Mas orientou o jejum. Mas quem tinha aquela informação da orientação médica? O colega. Onde que ele deveria ter anotado? Na anotação de enfermagem e
passagem de plantão e ainda uma plaquinha institucional. Existe uma plaquinha lá, jejum, a partir de X horas, orientar o paciente. Para resumir a história, já sabe onde foi parar essa história, né? O paciente comeu, fez lá o lanchinho das 9 horas da noite, 8 horas, a rotina da instituição era o chazinho. O jantar é mais cedo, nesse horário mais ou menos chazinho. O paciente estava com fome, o paciente era idoso, não estava nem aí, ele queria comer mesmo. E você passou o plantão? Não passou o plantão de forma adequada. Isso acontece muito, tá? Isso que eu tô trazendo aqui é uma realidade em várias instituições. E não é, é instituição do SUS, é privado. Já passei por várias aí e o problema é o mesmo. O paciente perdeu o exame e aí prolongou o tempo de internação. Era um exame que exigia aí um preparo delicado e aconteceu que o paciente perdeu. Aí a família reclama, com certeza, vai reclamar, porque o paciente vai passar mais tempo internado, mais risco de contrair uma infecção. Ele estava ali só para fazer um exame, e se esse exame ainda, vamos supor, uma sexta-feira, pior ainda. Ele vai passar um final de semana ali, naquele hospital, por vezes não tem como ter a alta, porque mora longe, enfim. São vários transtornos relacionados a isso. E as pessoas não dão um mínimo valor. Acham que é uma bobeira e o paciente ou o acompanhante, dependendo do grau de instrução, ele pode até processar o hospital. Instituição privada, geralmente acontece muito isso. O paciente ele não vai ficar, ele não foi orientado, ele não aceitou aquela conduta médica e ele ainda pode processar. Olha só que felicidade que o gestor daquela instituição vai sair ali, né, com aquela equipe. Isso gera um transtorno. Então, quando eu falo das ferramentas de comunicação, eu trago aqui situações realmente que acontece, deve estar acontecendo hoje em qualquer lugar no mundo, porque a comunicação é algo difícil, não deveria, porque as unidades necessitam de colocar aí as ferramentas em prática, e isso é super importante. E o papel do líder, então, mais ainda. Mas existe algo que dá para fazer por escrito? Existe, depende da instituição. Tem o SBAR, que é uma ferramenta também que o enfermeiro geralmente utiliza para descrever a situação do paciente, o breve histórico, o que o paciente tem de pendências. Mas estava escrito, ninguém leu? Pois é. Se você não conseguiu, a comunicação verbal, não foi por escrito, foi pura distração. Aí já parte do princípio que o colaborador não utilizou as ferramentas que a unidade ofereceu. Uma coisa é não existir, outra é existir e você não cumprir. E aí fica mais difícil ainda. Então, tomem cuidado. Outra etapa super importante aí na transição do cuidado é quando o paciente coleta algum tipo de exame. Aí tem lá um exame de valores críticos, existem protocolos para isso. Então, geralmente conhecido como valor de pânico. Então, tem lá o resultado de enzimas cardíacas. Vamos lá. O paciente está infartando, vai estar lá em sinal crítico por alguma patologia. E a equipe não se comunicou. O laboratório não comunicou a equipe médica, alguma coisa aconteceu aí e o paciente, foi liberado. Você já viu isso? Já vi. Já vi laboratório ligando para paciente infartado. Cadê o paciente? Estava em casa. Quem já não viu isso aqui? Eu conheço várias pessoas que estão ao vivo aqui que já passaram por isso, com certeza. Aí teve falha grave
da comunicação. Primeiro, o protocolo não funcionou. Segundo, o paciente foi para casa. Se você trabalha numa unidade que tem um protocolo de dor torácica, com certeza, nesse protocolo, gera essa etapa aí do valor de pânico. Ou seja, o paciente não poderá ser liberado após avaliação médica. Gerou um valor de pânico, o paciente precisa ter ali, no mínimo, uma assistência, com monitoramento. Primeiro, o paciente, quando colhe enzimas cardíacas, ele precisa ficar sob os cuidados da enfermagem, monitorizado. Ah, mas ele não quis ficar no hospital, ele não quer esperar, porque precisa mais 6 horas para coletar. Então, precisa passar para a equipe médica, não simplesmente o paciente não quer, deixa ele ir embora. Com certeza, se o paciente atravessar a rua e infartar, a primeira pessoa que vai ser questionada é você que estava cuidando dele. Geralmente, as pessoas não dão muito valor, né, para isso, para essa situação, porque o paciente vai e volta para ver o exame depois, mas basta ele cair. Como assim? O paciente saiu da unidade, ninguém viu, mas coletou enzimas cardíacas e por que o paciente foi embora? Você vai ser questionado. Com certeza, dependendo aí da unidade, você está em risco aí, o seu emprego. É algo gravíssimo e acontece muito. Então, a falha de comunicação é algo que pode ser evitado se cada um, dentro do seu processo, dentro da sua função, conseguir acompanhar as ferramentas implantadas, seja um SBA, uma passagem de plantão, anotação de enfermagem, lembrando, tudo que ocorre com o paciente precisa ser anotado no prontuário. Prontuário é um documento super importante e uma falha ou uma ausência de um preenchimento, e geralmente acontece assim, o paciente foi a óbito, aí depois de um tempo, família pede prontuário. Geralmente esses casos aí é que começa a dar problema. Se a sua unidade tem uma auditoria de prontuário, se existe uma comissão que faz auditoria, muitas auditorias estão ali não conforme, com uma falta de preenchimento. Eu geralmente, quando eu leio o prontuário que eu passo visita, a primeira coisa que eu olho é a data. Às vezes não tem data. Aí se tenta, pelo que está escrito ali, fazer uma associação em que tempo foi aquela prática ali. Só pode ser esse dia, porque esse aqui tem, esse não tem, esse do meio. Não pode acontecer isso. É uma falha grave. Prontuário do paciente precisa ter anotação, data, horário, a descrição do que aconteceu com o paciente. Seja você o líder, o enfermeiro, ali no seu processo da SAI, seja você técnico, auxiliar de enfermagem, na anotação. Todo profissional precisa descrever as ações praticadas, assinar e carimbar, no mínimo com data e horário. Coisas simples que, por vezes, fica a desejar. Então, espero que você entenda que a falha de comunicação, ela pode não somente tirar aí a oportunidade de você conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho, ou essa falha pode até impedir que você entre. O que eu quero dizer com isso? Durante uma entrevista,
a comunicação, durante lá a entrevista, você está sendo o quê? Avaliado. Muitas questões são colocadas ali para que você desenvolva. Qual o tipo de comunicação? Você está entendendo ali qual é o contexto colocado? Entendeu? Ou até ferramentas são apresentadas durante um processo seletivo de forma simples, não é algo tão difícil não. Mas o que está realmente deixando a desejar são profissionais que não estão com o mínimo de conhecimento nesse tema. Então, para você que está aqui hoje, entenda que a comunicação, em casa, no seu local de trabalho, então, se em casa você não tem uma boa comunicação, tente melhorar. E, quiçá, isso no local de trabalho, que é mais importante ainda. Você está lidando com vidas, você precisa, ainda mais você líder, entender, ter uma boa comunicação com a sua equipe para que os processos realmente aconteçam. E o centro, que é o nosso paciente, ser realmente assistido de forma segura, porque hoje os erros estão assim absurdos. Para quem quiser conhecer, entra lá na Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, OMS, Ministério da Saúde, escreva lá erros, eventos adversos, enfim, várias falhas de comunicação que pode levar o paciente a óbito, e uma falha às vezes mínima, mas que vai influenciar na assistência. Então, para você que está aqui, fique ligado, não perca a oportunidade, assista essa live numa oportunidade que você tiver. Teve algumas pessoas que me mandaram aqui que não estariam por conta de plantão. Fiquem tranquilos, a live ficará disponível no canal para que vocês acessem. Então, espero que você tenha gostado. Deixe lá seu like, seu comentário e espero vocês aqui em breve. Tchau, tchau, pessoal!